Alô pessoal, jornalista Homero Roberge de volta aqui com o meu canal Homero Roberge. Como vocês podem ver, estou aqui com o meu amigo Kika. Kika é cadeirante, né? Sofreu um acidente, ficou na cadeira de rodas, mas ele deu a volta por cima, é um cara de alto astral e hoje ele é presidente dessa associação. Nós vamos conversar aqui com o Kika, então ele vai falar um pouquinho da sua vida e dessa associação que ele preside muito bem. Daí, Kika, tudo certinho? Tudo certinho, Romero. Olá pessoal, tudo bem? Como bem colocou o nosso amigo Romero, nosso historiador, figura querida do nosso município. Há 40 anos atrás, praticamente, eu fui dar um mergulho e me tornei cadeirante. Mas, como disse o nosso amigo Romero, a gente não se entregou, foi à luta, estudou, me tornei comerciante. Perfeito. E hoje estou aí lutando pelas causas, pelos direitos, das pessoas com deficiência. Nós temos aqui a 20 quilômetros aqui de Capivari, a praia de Cabeçuda, não dá nem 20 até Laguna, eu acho, né? 15, 16 quilômetros. 15, 16 quilômetros, ali tinha um balneário, né, e o pessoal de Capivari frequentava ali, a Rasinho, a Lagoa de Maruim. E o nosso amigo Kika, um jovem, né, jovem bonito, promissor, e sofreu um acidente, foi dar um mergulho, bateu com a cabeça, né, Kika? Exatamente, os detalhes, Romero, foi esse. Como você bem colocou, a nossa Cabeçuda da época era a nossa Copacabana, isso, era a nossa praia ali, verdade. Inclusive até um pouquinho antes, eu estou com 58 anos, isso. O pessoal ia para a praia até de trem, né? Trem. Por isso que ali era o nosso... E para quem não sabe, ali tinha o balneário Clube Siderurgia, nós tínhamos um balneário ali, né? Exatamente, só cantávamos. O Clube Siderurgia, que é aqui de Capivari, ele tinha um balneário ali, então as pessoas de Capivari tinham direito a pernoitar lá. Isso, é um balneário. Então eu, aos meus 17 anos, aí na época eu estudava na Escola Técnica Federal de Santa Catarina, um jovem, e de férias, na época meus pais tinham uma casa de praia ali naquela localidade, e eu fui dar um mergulho em cima de uma canoa e bati com a cabeça na areia, porque a maré estava muito baixa, e quebrei a sexta vértebra da coluna cervical e me tornei tetraplégico. A minha sorte foi que na época o meu cunhado, que era o Moacir Alves, que estava comigo na canoa, tinha feito um curso de primeiros socorros na Eletrosul e que salvou minha vida. Então eu estou aqui hoje para contar a história. Porém, naquele fatídico dia, e que eu cheguei no hospital de Laguna, que até era mais próximo, para me chegar com vida, né? Os médicos tentando me reanimar e me tornar a vida, não conseguindo chegar a dar notícia que eu tinha falecido. Homero, essa história quase ninguém sabe. Perfeito. E nisso ia chegando lá no hospital de Laguna, entrando, acho que no plantonista, um tal de Dr. Ayrton, que eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, conhecido como Cibalena. Lá na Laguna, muita gente conhece ele. E ele deu uma injeção direto no músculo do coração, que se chama, se eu não me engano, adrenalina. Que é o último recurso, e eu... Te reanimou. Eu reagi e estou até hoje para contar essa história. Perfeito. Aí o Kika ficou cadeirante, né? Muitos diziam, acabou a vida do Kika, acabou a vida do Isaías. Isaías é o nosso querido Kika. Mas não. O nome do meu saudoso pai. Depois eu quero contar a historinha do teu pai. Sim. E então o Kika, ele deu a volta por cima, hoje ele é comerciante, tem aqui a sua papelaria e sua floricultura, beija-flor. Ele fez um curso superior, fez a faculdade de administração, é isso? Na FUCAP, não, deixa eu ver só. Eu, em 79, sofri um acidente. Perfeito. Estava na Escola Técnica Federal de Santa Catarina. 1979. Aí, como sofri um acidente, houve aquela interrupção por um momento. Eu concluí o meu segundo grau aqui no Colégio Dr. Otto Peixoto, em habilitação base em Química, em 81. Fez Química? Em 81. Perfeito. Isso, e aí... Em 2006, 25 anos depois, o senhor Expedito Michels, que eu para mim considero um dos grandes empreendedores do nosso município, veio me convidar para fazer uma faculdade. 25 anos depois. 25 anos depois. Tu já tinha terminado o segundo grau. Em 81, olha só, em 2006, o Expedito veio até o meu comércio me convidando para fazer uma faculdade. Eu achei que meus neurônios não funcionavam tão perfeitamente, mas ele lançou o desafio e eu aceitei.
e fui para a faculdade e me tornei bacharel em Ciências Contábeis. Ah, Ciências Contábeis, eu achava que era administração. Em 2009. 2009, certo. Em seguida, eu já fiz uma pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos. Oh, que legal. Em 2010, para 2011 já estava fazendo Foi uma pós. O que te deu A minha primeira pós. esse apto para ser um palestrante. Exatamente. Então agora, de 2010 para cá, eu resolvi fazer o curso de Direito. Fui lá para me matricular no curso de Direito, mas eu tinha... Aí o cara, o responsável pela pós, ali da FUCAP, certo, me deu essa opção de fazer uma nova pós em Gestão de Pessoas, que é muito voltada para coaching. Certo, certo. Eu gostei da ideia, certeza. Então hoje estou cursando uma MBA em Gestão de Pessoas. Perfeito. Ali na FUCAP. Perfeito, é muito melhor, né? Então hoje ele dá palestra, tu dá palestra motivacional. Sim, motivacional, com o título de A diversidade são grandes oportunidades. Aproveitando a diversidade são grandes oportunidades. Exato, é um provérbio árabe que certo. Fala de grande adversidade que eu tive, foi meu acidente, e das oportunidades que a vida me deu que aproveitei. Com certeza, e tu pode... Eu até recomendo, porque além de ele ter estudado, cara, estudou, se formou, se especializou, ele tem a vivência, toda a tua vida, né? Tu pode contar isso numa palestra, isso é muito, muito interessante, muito interessante. Homero, que eu gostaria de colocar também, Homero, que a minha vida toda, nesses quase 40 anos de cadeira de rodas, assim, já em 80, eu estava fundando em Capivari a FCD, na época, que era a Fraternidade Cristã de Deficientes. Perfeito. A primeira associação, que nem era associação, chamava Fraternidade Cristã de Deficientes, certo. Que era comandada por freiras. E naquela época a gente já lutava por acessibilidade, por inclusão social, que quase ninguém falava ainda nessas coisas. Já em 87, Homero, nós fundamos em Capivari, quando aqui ainda era município de Tubarão, que era distrito, bairro. A primeira associação de deficientes físicos do sul do estado de Santa Catarina. Que legal. De Florianópolis para cá não existia nenhuma. Então a primeira foi fundada aqui em Capivari, quando ainda era município de Tubarão, certo. Foi a ADETUBA, Associação de Deficientes Físicos de Tubarão, perfeito. Ao qual eu fui o presidente por muitos anos. Que legal, cara. E a gente viajava o estado todo, inclusive fora do estado, falando sobre acessibilidade, inclusão social, jogos para deficientes físicos. Com certeza. Isso foi minha luta a vida inteira, e depois me tornei também presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência por mais de 8 anos. Com certeza. E sempre lutando por acessibilidade e por inclusão social. E a gente vê isso, eu posso falar isso de cadeira, porque depois que o Kika assumiu essa associação, todos os órgãos públicos aqui de Capivari, o arquivo histórico, enfim, tudo, tem rampa para cadeirante, que não existia. Os que não têm estão preocupados em fazer. Exatamente, né? Então, graças ao trabalho do Kika, da sua associação, hoje tu preside a associação aqui, como é que funciona? Hoje eu estou fora, Homero. Está fora? Estou fora, porém meu trabalho continua. Continua. Esse é meu, perfeito. Inclusive não paro, mesmo estou fora do Conselho Municipal, mas meu trabalho continua. Até inclusive agora, dia 21 de setembro, foi o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Com certeza. Infelizmente, foi o primeiro dos últimos anos que não teve nenhum evento, não exatamente só porque eu estava fora do conselho, mas quando eu estava no conselho, todo ano nós fazíamos uma palestra, fazíamos um evento para chamar atenção. Passou batido. Passou batido, não teve nada. Infelizmente, tem que dizer isso. É uma falha no poder público. Né? Exatamente. Triste dizer isso aí, porque todos os anos a gente fazia chamava a atenção do povo, fazendo uma palestra e tal, até para mobilizar, para a pessoa se conscientizar de a inclusão social, acessibilidade é importante para nós. Com certeza. Kika, foi uma conversa agradável, a gente sabe que o meu canal tem que ser rapidinho, porque as redes sociais não pode ser muito longa, as pessoas não vejam. Se torna cansativo. Fica cansativo, mas foi muito agradável, foi interessante, as pessoas, você que está numa cadeira de rodas, não desanime, não caia, né? Sim. Porque está aqui o exemplo vivo, está aqui. Então, se você é empresário, né, quer uma palestra motivacional, está aqui. Isaías, eu vou falar nisso. Antes de nós encerrar, a minha mãe, quando eu era pequeno, quando a gente fazia uma arte, uma malcriação, respondia, a mãe saía, ô Isaías, sai daqui, Isaías. Essa história é muito interessante, né? Pode falar, mesmo. Vou contar então e tu vai confirmar. Certo. O Isaías é o pai do Kika. O Kika é Isaías filho, né? Filho. O Isaías, o pai do Kika, era gurizinho, e a mãe do
do Isaías estava conversando com uma vizinha e o menino ali, né? Então elas estavam conversando sobre educação, e a mãe do Isaías, do pai do Kika, sabe, meu filho é muito educado. Meu filho é muito educado, quer ver? Isaías! Ele gritou, merda, mãe! Foi isso? Foi mais ou menos isso. Daí foi assim, a história conta assim, ó, que a mãe do meu pai, né? Certo. Isaías, meu filho! Aí ele disse, o que é, mãe? Ele disse, como é que é, meu filho? Ele disse, vai, merda, mãe. Mas essa história, segundo o meu pai, que eu na época eu questionei, é uma história que saiu, não foi exatamente da família. Certo. Que foi, essa história aconteceu com o nome de Isaías e ficou. Aí ficou, meu pai, adotaram. Agora, até hoje, não sei se essa história é real, se não é. São contos de Capivari. Contos de Capivari, mas ficou essa história. Isaías. E hoje passou pra mim. Passou pra ti. Passou pra mim, mas não, isso não é real comigo, não. Valeu, Homero. E a mãe dizia, ô Isaías, vem pra cá, guri. E assim, então valeu, é mais uma historinha de Capivari, né? Agradecemos ao nosso amigo Romero, esse trabalho maravilhoso dele que eu tenho acompanhado, que Deus abençoe a caminhada dele, que é nosso historiador, conta a história de Capivari, que abençoe o Romero. Muito obrigado para ti também, obrigado a vocês também. Pessoal, você que está no Facebook, vá no YouTube, inscreva-se no meu canal, estou precisando da sua inscrição, inscreva lá. Vai lá. Um abraço, dê o seu like, o sininho, tchau pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, tchau.